Novamente de hoje, nós recorremos à conversa que tivemos ontem lá na Casa da Rocha, Guarulhos, onde conversamos sobre Lucas, porque toda segunda-feira a gente chega junto aqui e bate um papo sobre o texto que refletimos, sobre o qual conversamos no domingo, ali nas nossas reuniões presenciais na Casa da Rocha, Guarulhos. Então, eu lerei para você o texto que está na tela, foi o texto da nossa conversa de ontem, Lucas 8, 19 a 21. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Bom, já vou começar dizendo que alguns acham que Lucas registra, de alguma maneira, um certo desprezo de Jesus por aquilo que nós chamamos de família terrena. Vamos nos lembrar que Jesus é Deus, não é? E ele apresenta essa realidade que é registrada por Lucas. Olha, eu sou Deus, não se esqueça disso. E eu sou o Messias. E a palavra que eu vim trazer é vida, e eu trago junto comigo o reino de Deus. E todo aquele que ouve e obedece à palavra de Deus está dentro desse reino, é meu irmão, é meu familiar. Mas não é essa a interpretação que muita gente faz. Muita gente acha que Jesus, de alguma maneira, estava desprezando e maltratando a sua família. É bom a gente saber que Jesus ele é procurado pela sua família e Marcos nos explica por quê. Marcos nos diz que Jesus estava tão atarefado que ele nem conseguia comer. Então a família de Jesus, preocupada, o procura. E como eu disse, muitos pegam essa resposta, juntam com outros textos, para nos dizerem que Jesus desprezava a família. Por exemplo, Lucas 14, 26, vou ler para você, diz: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E o que na verdade está acontecendo nessa fala de Jesus e em outras nesse aspecto é que Jesus está colocando a sua pessoa como primazia que deve existir na vida de todos nós quanto ao próprio Cristo. Ele deve ser o primeiro, mas não é, obviamente, um desprezo à família. Pessoas que fazem isso frequentemente estão utilizando esses textos de maneira equivocada para que haja uma manipulação feita através dessa interpretação equivocada, para que as pessoas larguem as suas famílias ou desprezem as suas famílias ou deem menos importância às suas famílias do que o próprio trabalho dentro da igreja. E usam a figura do Cristo respondendo a Maria, falando com os seus familiares desse jeito, utilizando uma interpretação equivocada e leviana para criarem aquilo que nós podemos chamar de abuso espiritual. Muito em voga, muito presente, muito forte nesses dias. Domínio, manipulação, extorsão, constrangimento. Largue tudo, venha trabalhar para a igreja. Venha servir ao reino de Deus. Mas não é bem reino de Deus, é instituição. Passe o domingo inteiro na igreja, não ligue nada para os seus filhos, não ligue para o seu marido, não ligue para os seus familiares. Esqueça, olha como Jesus faz e como ele fez. Não é? É uma característica de seitas e gente que despreza a família e dizem que Jesus também fez isso. Uma grande bobagem, porque Jesus ele respeita seus familiares e ele não sobrepõe uma situação à outra, ele não nos ensina a desprezar a família terrena para nós valorizarmos essa família divina que ele apresenta inclusive nessa fala aqui em Lucas. Não, de forma nenhuma. Jesus, ele nasce em um ambiente familiar. Não se esqueça, a sua concepção é sobrenatural, é a Maria Virgem, que é tomada pelo Espírito Santo, conforme diz os próprios evangelhos, e engravida do Cristo. Mas o ambiente em que ele nasce, cresce, é um ambiente familiar. Maria, José
e Jesus. E nós entendemos que isso reflete a própria constituição da família feita por Deus, como, por exemplo, lendo Gênesis 1, 27, 28, nós entendemos, diz lá: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem. Por essa razão, lá em Gênesis 2, 24, diz: por essa razão, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Ou seja, é Deus que cria a família. É Deus que junta homem e mulher e dá a eles a graça, a bênção, a felicidade da procriação, da maternidade, da paternidade, dom divino, não é? É a constituição da família. O que nós encontramos aqui é uma perfeição. Família divina, aliás, família terrena, não é? Instituída por Deus, vive em perfeição. Essa é a realidade que nós encontramos no texto quanto à constituição familiar lá no Gênesis. Mas o pecado chega, as coisas se comprometem, o relacionamento homem-mulher se deteriora, a tal ponto de termos mais à frente em Gênesis 4 a morte de Abel praticada por Caim. Aprendi mais uma palavra para o vocabulário: fratricídio. Um assassinato de um irmão, é assim que a gente chama tecnicamente. E as relações são afetadas e a família também é afetada. Então hoje, o que nós vivemos não é o ideal divino. O que o homem vive é fruto dessa separação e do comprometimento das relações que essa separação gerou. E o que nós vivemos? Dor, nós vivemos caos, nós vivemos enfermidade de relacionamento. E por isso o homem, querendo resolver seu vazio existencial e assim adaptar a família à sua realidade pecaminosa, ele encontra outros formatos familiares. Assim como outras manifestações desse caos humano, esse caos existencial, a família e a sua importância se deterioram. E a gente não pode esquecer o quanto isso é complicado, porque a identidade humana está atrelada à família. E nós sabemos que pessoas sem família sofrem. Converse com alguém que é órfão para você entender o quanto isso é importante para nós. Então, nós como seres humanos precisamos e desejamos e temos essa necessidade urgente de ajustar o nosso grupo familiar a esse vazio que temos. E para responder a essa questão de identidade, o homem valida hoje núcleos familiares distintos daquele que nós vemos Deus constituir, homem e mulher. E hoje nós temos uma campanha de normatização do que foge do plano divino. E a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é jogado sobre nós dia a dia pela mídia, pelo próprio conteúdo do YouTube que nós consumimos tanto, pelas propagandas, por todo mundo. O núcleo agora é variável, dizem eles. Não tem problema se for marido, marido, mulher, mulher. E eu falo isso com muito cuidado, porque nas minhas palavras não há rejeição quanto às pessoas, muito menos preconceito, porque a gente aprende a lidar com isso no dia a dia, somente esclarecimento e sobriedade, não é? Porque é assim que nós cremos. Se você quer a minha opinião sobre isso, eu vou te dizer o que eu estou dizendo, porque é assim que eu creio. Eu creio nessa constituição divina. Fui criado assim, entendo ser esse o excelente caminho de Deus para o ser humano. E não posso compactuar no sentido de aprovar qualquer distúrbio nesse sentido, ou assim como também não aprovo qualquer outro tipo de situação que provém da existência do pecado e da realidade pecaminosa do ser humano. Mas a gente faz isso com muita tranquilidade, não é? Deixando claro que amamos as pessoas e convivemos com elas, apesar dessa diferença e dessa distância, frisando aqui que isso se dá pelo que nós cremos na Bíblia. Encontramos essa realidade na Bíblia. Agora, mesmo diante de tudo que a gente vê
ouve e vive ao nosso redor, a gente não pode esquecer que essa família terrena, que é alvo de tantos problemas, ela também é alvo da graça e da misericórdia de Deus, que traz em Cristo a possibilidade de uma restauração, traz em Cristo a possibilidade do conserto de tudo isso, do ajuste de tudo isso, segundo a visão bíblica. Não é? Nós temos essa visão. Paulo reforça isso. Se você quer me dizer assim, mas Gênesis é Antigo Testamento, é muito antigo, será que não tem algo mais moderno? Tem Paulo. Lá em Efésios 5, restabelece os padrões de relacionamento da comunidade e da família. É lá que ele diz: homem, não seja abusador, mulher, respeite o marido, filhos, honre os pais, pais, não irritem os filhos. Paulo encaixa cada um de uma família terrena possível no seu devido lugar, segundo os valores do Evangelho, segundo a realidade de vidas transformadas pelo Evangelho. E ele diz: é assim que deve funcionar. Porque gente transformada pelo Evangelho ocupa o seu devido lugar dentro de uma relação, e assim a gente pode viver uma restauração do plano divino na família. Como em tantas e todas, aliás, tire o tantas e coloque todas as áreas da vida humana. Tudo isso depende do viver o Evangelho. Em termos o Evangelho dirigindo as nossas relações. No Evangelho nós encontramos aquilo que podemos chamar de modelo divino, que pode ser vivido mesmo nesse caos. Mas não se esqueça, família restaurada, que é alvo de tanta dor, de tanta mágoa, de tantos problemas, ela acontece mediante transformação de indivíduos. É um indivíduo transformado que se torna instrumento para que a família seja restaurada. Então, sempre começa por mim, para que eu seja, e assim deve ser, o melhor marido que eu posso ser. Para isso eu preciso ser transformado, porque naturalmente eu não sou o melhor marido que eu posso ser. Mas Deus, na sua generosidade e graça, me transforma dia a dia para ser o melhor pai que eu posso ser. Então sempre começa por mim, sempre começa por você que está me assistindo, para que a gente leve para dentro da nossa casa o Evangelho vivido. O Evangelho abraçado como realidade de existência em mim. E ele vai se divulgando, se entranhando nas relações e mudando as relações. Portanto, que nós sejamos abertos a uma restauração familiar proporcionada pelo Evangelho de Jesus Cristo, que não acontece com varinha de condão, com passe de mágica, com óleo ungido, com benzedura gospel, acontece com vida transformada pelo Evangelho. Mas ainda é bom lembrar que pode ser que uma restauração não aconteça. Eita, lá vem aí então uma palavra de desânimo? Não. É que a gente não pode ser infantil com essas coisas, né, gente? Eu não estou aqui para dizer para você, não, olha, vai tudo dar certo. Esse é o meu desejo profundo e real. Mas pode ser que não dê. Pode ser que o teu casamento não seja restaurado. Perdão. Pode ser que o teu filho... Perdão. Pode ser que o teu filho não volte para casa. Pode ser. Pode ser. Por quê? Porque tudo isso depende de movimentação de corações que percebem Deus, que se abrem para Deus. Mas o que importa é que você comece esse processo. Essa é a tua responsabilidade, é a minha, para que ele chegue até o outro. E a gente torce, ora e crê, não é? No sentido de pedir misericórdia a Deus, que o outro também seja restaurado, mas pode ser que não seja, não é? Mas aí você fez a tua parte, o que, na verdade, também é muito importante. Mas Jesus, naquele texto inicial, fala de uma outra família, né? Ele fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Uau, então não tem só a família terrena, tem uma outra família? Sim, nós somos acolhidos à família de Deus.
Paulo fala isso lá em Gálatas, não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais livre, não tem mais homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Já ouviu isso? Unidade, família. Isso é que nós encontramos no texto bíblico. De onde vem isso? Da Trindade. Porque a Trindade é perfeita e Jesus nos aponta para essa perfeição que começa não completamente, mas já começa com a presença do reino de Deus aqui na terra, agora. Deus nos criou para isso, para essa comunhão perfeita. Nós e eles, aliás, nós e a Trindade, não é? Juntos, em união. Mas veio o pecado, afastou todo mundo, comprometeu os relacionamentos, mas em Cristo essa unidade é possível, ainda que não plenamente hoje. Ela já é possível. E a igreja local pode ser um microcosmo dessa realidade, nos preparando para o eterno. Falei isso para a igreja ontem. Puxa vida, como eu gosto da igreja. Porque na igreja que a gente aprende, na igreja a gente sofre. Porque a gente tem decepções, a gente se relaciona com as pessoas, acredita nas pessoas e elas não correspondem. E você às vezes também faz isso, não correspondendo aos outros, né? Vamos deixar de ser perfeito. Mas a igreja é esse microcosmo, deve ser assim, de comunhão, de ajuda e apontando para aquilo que vem. Apontando para a perfeição, que é descrita lá em Apocalipse 5, versículo 9. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Isso é o que nos espera. Quando a Jerusalém descer e tudo isso aqui for restaurado, incrível. Mas por enquanto, vamos andando, pedindo a Deus que nos ajude para sermos instrumentos dele na restauração da nossa casa, para que a família terrena na qual estamos inseridos seja alcançada pelo Evangelho e transformada pelo Evangelho, e vamos vivendo essa comunhão de irmão mesmo em Cristo Jesus, olhando para o alto, olhando para o futuro, olhando para aquilo que Ele fará em nós completamente mais à frente. Esse foi o nosso Novamente de hoje, gente.